Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HSML, fundo de shoppings da HSI, mais um mês acompanhando o fundo, encerrou há pouco tempo a emissão, na minha visão uma emissão bem ruim, fracassada em termos de valores, mas o mercado piorou demais, né? Então acabou que prejudicou demais a emissão. A emissão acho que foi feita num momento ruim, inclusive até a gente comentou isso quando ele fez a emissão para a terceira emissão, né, para pagar uma parte da alavancagem, que foi bem sucedida. Depois até a gente comentou, pô, ele podia fazer uma emissão agora para fazer melhorias, compra, e eles fizeram. Só que acabou que culminou tanto com na verdade culminou com a questão da piora do cenário macro, né? A gente tinha uma expectativa no início do ano de terminar a Selic em 9%, agora já está em 10,5%, a taxa de juros, os juros longos subiram muito, o que pressiona demais as cotas, e a cota no mercado acabou ficando mais barata que a cota no secundário. A cota no secundário, desculpa, ficou mais barata que a cota na emissão. Mesmo a emissão sendo feita no VP, acabou dando ruim, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas vamos lá. Mais um mês aqui acompanhando o HSML, o relatório agora de junho. Mas isso não, na verdade, vocês vão ver que não prejudica uma parte do que eles queriam fazer nessa emissão. Então o fundo o valor de mercado 97, patrimonial 95, isso no final de maio, mas para vocês verem, ela está em 94 a cota, caiu bem, né? Caiu para 94,48, isso porque recuperou. Mas se a gente pegar, quer ver, ó, deixa eu pegar HSML11, quer ver, deixa eu pegar aqui a cota só para mostrar para vocês. Olha só, se a gente pegar no último mês, a cota chegou a bater 92, então é difícil você participar na emissão, né, participar dessa emissão com a cota baixa assim desse jeito, então acabou que de fato prejudicou a emissão. Mas vamos lá, continuando aqui. 195 mil cotistas, distribuição de 80 centavos, que já é o padrão. Então vamos primeiro para o comentário do gestor, isso é bacana, porque esses primeiros relatórios é importante a gente falar sobre isso. A questão isso que acho que foi o marco, né, que o próprio Copom interrompeu a série de queda, a gente já sabe disso, que a decisão inclusive foi unânime de manutenção em 10,50. A decisão visa controlar a inflação e aliar expectativas, mas enfrenta desafios em função da contínua expansão fiscal, ou seja, o governo não está muito preocupado em cortar gastos, como a gente já sabe, tá vendo essa reforma tributária aí que já está mais atropelada do que não sei o que. Dessa forma, a projeção para a HSI é de manutenção da Selic em 10,50 ao ano até 2026, ou seja, sem queda na Selic esse ano e o ano que vem. Eu acho que eles estão esquecendo que muda presidente do Banco Central. Bom, mas isso eu acho que talvez é o que seja o mais sensato. Com a inflação em torno de 4% e crescimento de 2% ao ano nos próximos 3 anos. Aí eles falam sobre as questões que vão ter a questão da eleição municipal, e um ajuste fiscal poderia realiar a inflação e permitir novos cortes da Selic. No mercado de fundos imobiliários, o IFIX caiu, e eu tinha falado que aquele fechamento de maio, que foi em 0,02 acima, né? Junho teria queda, e a gente viu e de fato caiu, né? 1%, influenciada pelas altas das NTNBs, de fato, isso prejudicou muito a emissão, como eu falei para vocês, do fundo. HSML, o retorno ajustado foi de 1,1%, de 6% ao ano e 14% nos últimos 12 meses. No acumulado do ano, a HSML registra o maior retorno ajustado dentre os fundos, de 134% do CDI. Em relação ao portfólio, a gente vai falar um pouco mais para baixo sobre os indicadores, né? Variação do NOI de 9% em relação ao mesmo mês de 23, isso é muito bom. Destaque para o Via Verde, Paralela e o metrô Tucuruvi, que eu já venho falando para vocês que era o calcanhar, e ele vem melhorando mês após mês. Isso é muito bom, mostrando como a gestão da HSI em termos de shopping é muito boa. Em vendas, houve uma variação de 8% em frente ao mesmo período, com destaque ao Maceió, Paralela, Via Verde e o Granja Viana. Bom, aqui, pessoal, vamos falar agora sobre as movimentações do fundo. Foi adquirido o Deck Parking do Shopping Uberaba, que era uma das compras para emissão. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então saiu esse fato relevante, que foi comprado
Na verdade foi assinado o documento de compra, né, para comprar o Deck Park de 632 vagas adicionais ao empreendimento, para tanto exercendo o direito de opção de compra previstos nos documentos celebrados na aquisição do Shopping Uberaba pelo fundo. O preço foi de 44 milhões de reais. Não fala qual é o tamanho, não fala qual é o tamanho da área, né, do deck, essa área aqui, né, Deck Park. Não fala qual é o tamanho da área e somente o valor comprado. Então a gente não tem como saber se foi uma boa compra ou não, mas se, em termos de valores, né, por metro quadrado. Mas se a gente for pegar, inclusive, essa área que foi comprada do supermercado, né, que foi referente ao último fato relevante, que eles pagaram acho que 60% mais barato, então em tese é boa a compra. E é bom porque consolida o crescimento do fundo nesse shopping. Isso é muito bom. Então, eu acredito que foi uma boa compra, sim. Obviamente que ainda tem algumas fases para serem compradas, para serem adquiridas, a fase 3 e a fase 4. Porém, a grande questão foi que eles até colocaram aqui, essa aqui é a parte do cap rate da compra do shopping, né? Da parte do shopping, não, da rede de supermercados, que é essa parte aqui, né? Aqui do onde está o supermercado. Embora a parte de estacionamento não tenha receita, né? Mas a ideia é para a expansão do shopping. O grande problema foi isso aqui, né? Em relação à quarta emissão, houve uma captação de 37 milhões. E o montante, se vocês lembrarem, voltem no vídeo que eu fiz da emissão, que era de 200 milhões a captação, e o objetivo era todas essas fases de expansão do Shopping Uberaba e mais a expansão de shoppings do portfólio, de aumento de participação em shoppings do portfólio. Então, por essa emissão não ter sido tão bem sucedida, essa primeira parte que eu não vejo problema, ele não vai ter problema para conduzir. O problema está nas próximas, tanto na continuidade da expansão do Uberaba, quanto o que eles queriam fazer de aumento de participação em shoppings do portfólio, que isso de fato não vai dar certo, não vai ter como, porque a gente está falando aqui de uma diferença de praticamente 160 milhões do que eles queriam captar. Infelizmente, né? Esse é o ponto que tem acho que aqui eu vejo dois fatores importantes para essa emissão não ter sido bem sucedida. Opa, só os balãozinhos subindo aqui. Não somente, acho que o principal é a condição de mercado, mas também como foram as últimas emissões da própria HSI, não somente no HSML, que foi aquela emissão da terceira emissão, que foi a questão de, embora a emissão necessária, mas abaixo do valor patrimonial, a emissão do RASAF, que também foi abaixo do valor patrimonial, então isso deu uma assustada no mercado em termos de confiança. Então, e para ajudar, obviamente para mim o principal motivo é a questão do mercado. As condições desfavoráveis prejudicaram e foi muito rápido, né, essa piora. Então acabou que não foi uma boa emissão. E também eu acho que tem a participação, um fato que eu estava esquecendo também de falar, eu acho que tem a questão também da notícia que foi vinculada da venda da HSI, né? Até eu falei isso no vídeo passado. Por mais que a gente esteja vivenciando, a gente vivenciou recentemente aí a venda da CSHG, é um processo que dá uma travada no fundo, né? Tanto é que a gente vê o próprio HGRU com a emissão já fez aniversário, o próprio HGLG que não gira o portfólio, não vende, recentemente aí teve a questão da troca com do XPLG, mas essas trocas de gestão, elas acabam atrasando todos os movimentos que o fundo faz. Então isso deve ter assustado também, deve ter piorado também, mas eu vejo é um combo de fatores para mostrar que talvez não tenha dado certo. E por fim, saiu esse fato relevante do dia 26 do dia 26, que foi a reavaliação patrimonial dos ativos do HSML, onde houve uma valorização de 13,6% dos ativos, né? Eles colocam aqui, né, que é o resultado de um incremento de 266 milhões, 11,9%, no valor dos imóveis para renda acabados, mas os terrenos, este valor representa um incremento de aproximadamente 13,05, 13,6 na cota patrimonial em comparação ao valor apresentado no último informe. O que isso mostra, pessoal? O primeiro ponto, mostra que, para quem aí volta naquele vídeo que eu fiz de domingo sobre
como os fundos imobiliários protegem você da inflação. Além de você ter o reajuste dos aluguéis, você tem o reajuste dos imóveis, e aqui mostrando praticamente o dobro, mais que o dobro, 3 vezes o valor da inflação de reajuste, de valorização. Isso é muito importante para vocês entenderem por que vocês não... Primeiro, por que a inflação protege quando você investe em bons ativos, e o segundo ponto, por que vocês não devem se balizar somente pelo preço ou valor patrimonial, que inclusive tem um vídeo aqui no de domingo também, procura aqui nos vídeos de domingo o P sobre VP. Porque você não deve usar somente esse indicador, exatamente porque imagina você vem com o fundo com P sobre VP sendo negociado mais acima, você fala que ele está caro e não vai comprar, aí logo em seguida vem uma valorização de 13%. Então se o fundo está sendo negociado, por exemplo, a um P sobre VP de 1,05, ou seja, 5% a mais, você fala, não, ele está caro, está 5% a mais, só que na verdade ele está 13% a mais. Só que o mercado ele está precificando esses 5 e não precificou esses 13 ainda. E agora a cota sobe e aí você fala, poxa, perdi a oportunidade. Por isso, tomem muito cuidado com a avaliação do P sobre VP, mas acho que já falei bastante sobre isso. Considerando o nós gerado no portfólio nos últimos 12 meses, temos um retorno ajustado de 21,9 em comparação com o serviço de dívida de 12,3. Aqui é um ponto que mostra, que eles colocam aqui a importância, esse é o tipo de dado que é importante de mostrar, mostrando como quando a gente consegue ver se a alavancagem que o fundo fez, ela trouxe resultado, ou seja, você usa uma alavancagem que está te trazendo um serviço de dívida, ou seja, de 12%, um gasto em tese em 12%, e você está tendo um retorno de 21, 22. Ou seja, você tem um spread aí de quase 10%, basicamente, entre o que você alavancou e o que você trouxe de geração de resultado. Isso é muito importante até para comprovar que a alavancagem sendo bem feita vale a pena, embora o HSML, quando ele fez a alavancagem, não se contava com a pandemia logo em seguida, né? O que prejudicou muito, fazendo inclusive com que o fundo tivesse que fazer a emissão agora no começo do ano. 80 centavos por cota. E aqui outro ponto, que assim, isso eu gosto. Isso aqui para mim acho que é a principal notícia do mês. Em virtude da performance operacional acima da esperada, a gestão decidiu realizar a liquidação extraordinária de juros acumulados no montante de 2,5 milhões, 12 centavos por cota. Isso é muito bom. Porque, na verdade, o que ele fez aqui? Em vez dele distribuir o excedente, ele fazer uma distribuição extraordinária, ele foi lá e pegou esse recurso e, obviamente, se fosse lucro, né, ele teria que distribuir, mas ele poderia ter um resultado que poderia fazer uma distribuição extraordinária, porém, ele foi lá e pegou esse recurso e foi lá e pagou a alavancagem, embora a gente não consiga ver nesse relatório, talvez no relatório que vem, mas isso para mim, eu prefiro assim do que você receber o valor na sua mão. Eu acho muito bacana isso, eu acho que vale muito a pena. 0,8 o guidance se mantém, inclusive porque o fundo ele tem uma parcela ainda da venda da segunda parcela do Pátio Maceió, que tem um ganho de capital de 63 centavos, então é bem tranquilo para o próximo semestre manter o guidance, porque esse mês ele usou bastante reserva, se a gente for ver, ele por causa principalmente do pagamento dos juros, né, de 2.451, fez com que o fundo gerasse um resultado de 46 e manteve os 80, ele consumiu 34 centavos do que ele tem de acumulado, sobrou 67, que ainda é muito tranquilo, mas ainda vai entrar mais 63 no semestre que vem. Então, até o final do ano, super tranquilo a manutenção desse guidance aqui, sem problema nenhum. E se a gente for comparar com o preço da cota, tá um dividend yield muito interessante para fundo de shopping. Aqui a gente pode ver o próprio dividend yield dele, praticamente 10% ao ano, que é muito bom. Liquidez, tranquilo, 4 milhões e 600, muito tranquilo. Aqui a parte de... Eles continuam falando da questão com o recebimento do Pátio Maceió, que uma parte é lucro, outra parte é o que amortiza, eles vão usar provavelmente para reduzir ainda mais a alavancagem, e a ideia é que essa alavancagem termine em 12,5%, que já foi mais de 30%, tá em 12,25%, 12,5%, né? É muito gerenciável, muito tranquila. Então, bem bacana. Aqui o cronograma de amortização, a gente ainda não tem como, esse aqui está muito parecido, não tem a amostra do que foi em relação, embora foram juros, né, não foi a amortização do saldo devedor, mas é somente o mês que vem que a gente vai ver o efeito disso, né, inclusive eles até colocaram isso lá no texto. Em relação ao NOI, cresceu 9%,
em relação ao mesmo mês, como a gente já falou, e principalmente eu gostei muito desse resultado no metrô Tucuruvi. Em relação a vendas, houve uma variação de 8% em relação ao mesmo período do mês do ano anterior. Isso é bom também, mostrando que ano após ano, mês após mês e ano após ano, o HSML, assim como todos os shoppings, vem melhorando a performance. Vacância em 5%, que é bem tranquilo. Aqui a gente vê as vendas, né? Em relação 24 a 23, então teve a parte de vendas que foi um pouquinho menor, né, de 1% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O NOI aqui bem tranquilo, né, aumento. Custo de ocupação também. Inadimplência vem bem baixa, bem tranquila. Taxa de ocupação mantém em 5%, 95%, 5%. E aqui a composição de cada um dos shoppings, né, e os ativos do fundo. Então era isso, pessoal. Aqui tem a shopping por shopping. Vamos pegar lá no metrô Tucuruvi, que é o que eles colocam aqui, né? Que acho que é o shopping que eu sempre falei que, inclusive até cheguei a cogitar que eles deveriam vender, mas está se mostrando que a gestão está conseguindo fazer um turning point aqui nesse shopping. Eles falam da questão do variação de nós. Se vocês pegarem nos relatórios anteriores, pelo menos há 3 meses, era sempre negativo, tanto NOI quanto vendas, e eles estão falando aqui a questão do que a gestão vem fazendo para melhorar o shopping. Beleza, pessoal? Então, mais um mês aí acompanhando o nosso querido HSML, e é isso. Espero vocês no próximo vídeo.